mas parece aumentar quando aumenta a frequência do feixe de luz. Para explicar o modo como isso ocorre, Einstein se viu obrigado a considerar o raio luminoso como uma chuva de partículas, ou seja, pequenos pacotes de luz. Anos mais tarde, essas partículas seriam chamadas de fótons. A teoria quântica de Planck e a teoria geral da relatividade de Einstein compõem os dois pilares que sustentam a física do século XX. A primeira trata dos fenômenos muito pequenos do mundo atômico e subatômico. Já a segunda aborda a física do gigantesco, de corpos como estrelas, galáxias e buracos negros. Muitos físicos sonham em unificar essas duas teorias, mas isso ainda não foi possível. Vem cá, você está achando isso tudo complicado? E se eu contar para vocês que existe um game que ensina física quântica? Será que um jogo pode ser um bom caminho para explicar essa matéria? A resposta está no próximo bloco. Não sai daí não, hein? Eu estou aqui na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e a gente vai conhecer um jogo que ensina a física de partículas elementares, a física quântica. E eu vou começar com um dos idealizadores do projeto, o engenheiro Einar Salkas, e o professor titular aqui do Instituto de Física Teórica da Universidade, Sérgio Novaes. Sérgio, como é que surgiu a ideia de criar, um jogo que ensina física quântica? Veja uma coisa, os conceitos que a gente passa para os nossos alunos hoje nesse ensino médio sobre a estrutura da matéria, como é que é feita a matéria, quais são os seus componentes, quais são as interações entre essas partículas, ela está muito defasada com todo o desenvolvimento que houve durante o século XX. O que acontece é que os aceleradores de partículas, as pesquisas em física de partículas ou física de altas energias, tiveram um avanço enorme durante o século XX. E o conceito que é passado para os estudantes até o final do colegial, até o final do ensino médio, como se diz hoje em dia, é basicamente em cima dos conceitos que existiam no começo do século passado. Então toda essa evolução que houve é perdida. O que a gente precisa é, de alguma forma, nós que trabalhamos nessa área, em colaborações nos Estados Unidos, no Fermilab, no CERN, na Europa, a gente precisa um pouco compartilhar com os estudantes esses novos conceitos que foram adquiridos com tanto custo, por tantas pessoas, durante todo esse período. Então a ideia é começar a passar esses novos conceitos, o conceito dos constituintes mais íntimos, tipo o que chama-se de quarks hoje em dia. Como é que a gente vê não só o átomo, mas dentro do átomo, o núcleo atômico, dentro do núcleo atômico, o que se conhece nas profundezas do próton, nas profundezas do nêutron. Esse conceito, tudo isso, a gente precisa passar para o aluno. O fato de a gente tentar transmitir da melhor maneira possível esses conceitos para o jovem, fez com que a gente tivesse que escolher uma mídia, uma maneira de chegar ao coração do jovem. Então a gente precisava fazer com que realmente despertasse o interesse dele para aprender alguma coisa a respeito desse assunto, que é extremamente complexo, mas que tem de alguma forma, pelo menos na superfície, chegar ao conhecimento da pessoa, das pessoas comuns, entende? Mesmo aquelas que não vão se dedicar ao processo científico, à formação científica. Einar, eu estou curioso. Afinal de contas, como é que funciona esse jogo, você que o idealizou? O SPRACE é uma iniciativa do grupo brasileiro, do SPRACE mesmo, que é o São Paulo Regional Analysis Center, que é o grupo de pesquisadores de diversas universidades do país, que participam de uma série de experimentos no mundo inteiro relacionados a aceleradores de partículas. Então, existe a participação dos pesquisadores tanto no CERN como no Fermilab. E o SPRACE é uma iniciativa justamente, o SPRACE Game, uma iniciativa justamente de trabalhar na divulgação desses conceitos e tornar essas informações mais recentes das descobertas da área de física quântica, tornar essas informações mais acessíveis, principalmente para alunos do segundo grau, esse é o foco do jogo, embora ele não tenha nenhum pré-requisito, quer dizer, você não precisa saber nada de física para poder aprender, poder jogar o jogo e se divertir e aprender com isso. Então a faixa etária, na verdade, é bastante variada, não se restringe só a alunos do segundo grau. Como é que é o jogo? Conta pra gente. O principal objetivo do jogo é aprender a produzir núcleos de átomos de hidrogênio e oxigênio que vão ser utilizados para criar uma atmosfera em Marte e permitir a colonização. Então, em cima dessa história, o jogador passa por uma série de etapas em que ele vai aprendendo conceitos de física de partículas.
O importante do jogo, então, é formar átomos de hidrogênio e de oxigênio para formar água e gerar vida em Marte. Exatamente. E quantas fases? Como é que é? No total são 4 fases em que o jogador vai aos poucos sendo introduzido aos conceitos de física até chegar na parte de geração, montagem de prótons e nêutrons para poder formar esses átomos. O jogador pilota uma nave que foi miniaturizada por tamanho de partículas subatômicas e essa é a desculpa que o jogo dá para permitir que o jogador consiga interagir com essas diversas partículas e, é claro, interagindo, você acaba aprendendo muito mais rápido e de forma mais divertida do que simplesmente sentado numa sala de aula ouvindo a teoria. Por exemplo, ele vai aprender a diferença de níveis de energia dessas partículas, então na prática isso é representado, partículas de maior energia aparecem maiores na tela. Então, por exemplo, o tal aparece maior do que o muon, que aparece maior do que o elétron. Exatamente. A gente vê até o tamanho. Exatamente. Então essa é uma forma divertida de perceber a diferença entre as partículas, diferença de quantidade de energia, de uma forma que tem aplicação imediata. Quer dizer, o jogador, só olhando pelo tamanho das partículas, já consegue